Então fala, galera, vamos a mais um episódio do Prime Podcast, recebendo aqui uma das principais representantes do jiu-jitsu feminino do estado, ela que por 2 anos consecutivos chegou ao topo do título de top ranking, primeiro em todas as faixas e depois na tão sonhada faixa preta. Na temporada 2025 está novamente despontando aí na liderança e é, sem dúvida nenhuma, uma das principais incentivadoras as mulheres faixas pretas estarem na competição, levando a Vera esse momento. Então recebo muito aqui, com muito prazer, Cíntia Honorato. Cíntia, muito bem-vinda ao Prime Podcast. Muito obrigada, é uma honra. Cíntia, a tua história na competição começa já há algum tempo, né? E a gente já te viu transitar em algumas faixas, em todas, na verdade, né? Está com a gente desde a faixa branca. Existem muitos momentos marcantes da tua competição, de ti aqui na competição, mas eu vou vir a um que foi um dos que mais me impressionou, né? Quando tu ainda estava grávida, né? Esperando a Sofia, final de 2018, foi isso? 2019. Final de 2019. Naquele ano, tu te consagrou campeã da última etapa, que valia uma passagem para ir para o brasileiro, né? Do ano seguinte. Naquele momento, tu lutou grávida no campeonato, já sabia que estava grávida. O que te motivou a estar ali, naquele momento, lutando na última etapa da Copa Prime? Na verdade, naquele ano, né, a faixa azul para mim é a faixa mais complexa, assim, a gente que tem mais dificuldade de se manter dentro do jiu-jitsu, né? E naquele ano eu não fui campeã em nenhuma etapa do absoluto, nenhuma etapa. E aí naquele dia eu fui campeã na categoria, né? Eu já auxiliava nas turmas kids e tinha sido indicada a faixa roxa. E aí eu falei para o Alessandro, eu não vou lutar o absoluto, quero ganhar a faixa roxa bem de cabeça, né? Não vou lutar o absoluto. E aí ele falou, não, tu vai lutar o absoluto. Eu falei, não vou lutar o absoluto. Ele falou, vai sim. Tu tem que lutar o absoluto pra... encerrar de esse qualquer ciclo. forma, tu vai ganhar a roxa por merecimento, não por competição, né? E aí eu me inscrevi no absoluto muito braba, assim. E eu nunca durmo na Prime. Eu acompanho todas as lutas de todo mundo. E naquele dia eu me deitei na arquibancada e dormi. Brabo, assim. Aí eu acordei e tem o Peppa, né? Que nosso fiel escudeiro agora tá morando em Alegrete. Eu falei, Peppa, busca um café lá pra mim, que daqui a pouco vão me chamar aí pra lutar. Quando eu terminei de falar, me chamaram pra lutar. Bom, vai sem café, né? Aí fui, lutei. E aí na final, geralmente a minha final, eu não lembro o nome da menina, mas era uma menina judoca, grandona, assim, altona. E toda vez ela me derrubava e eu tinha que fazer guarda, e pra mim fazer guarda era desesperador. E aí o Alessandro falou, tu vai ter que puxar ela primeiro e vai dar tudo certo. E aí eu cumprimentei ela, me puxou pra guarda. E aí eu fiquei meio, nossa, ela me puxou pra guarda. E aí quando eu ganhei, era meio que... Foi meio que surreal, assim. Tem várias fotos, assim, que eu tô muito emocionada, porque eu não queria lutar o absoluto. E aí eu consegui ganhar o absoluto e eu pensava, como é que eu vou lutar o brasileiro agora, né? Não vai dar. Eu ainda brincava, vou me inscrever de pesadíssimo, Master 1 e rezar pra não ter luta. E se tiver luta, falar, tudo bem, eu não vou lutar porque eu tô grávida. Porque a barriga já ia estar grande, mas foi muito emocionante, né? E aí, infelizmente, não teve o brasileiro do ano de 2020, né? Por conta da pandemia. Por conta da pandemia. Mas foi uma grande conquista e, com certeza, um momento muito marcante. E aí teve a primeira Copa dos Campeões. Exatamente, que foi, inclusive... 10 dias depois, se eu não me engano, assim. Que foi 2019, isso, foi a primeira, Copa dos Campeões, isso. Aquela tu lutou? Lutei. Tu lutou de faixa azul. De faixa azul. Aí eu ganhei a primeira luta e perdi a semifinal. Foi lá na ITS, né? Foi Mas na ITS, depois tu retorna na Copa dos Campeões da aqui Roxa. na Cuboplay. Isso foi aí, aqui, inclusive, foi no aqui. estúdio, onde tu te consagrou campeã, né? Isso aí, que foi então, quando eu retornei na faixa luta, roxa. E aí retorna, vamos lá, uma Cíntia modificada, né? Bastante. E é uma Cíntia pós-maternidade, com novos desafios. Mas eu posso dizer que eu nunca tive tão focada em competição como agora. Tu está vivendo a competição de uma forma diferente. Tu não acha? Muito, muito.
O que tu acha que se deu esse restart, assim, essa nova visão? Tiveram muitas mudanças até aqui, não só a maternidade, né? A tua profissão passa também a ser o jiu-jitsu. Existe um crescimento absurdo dentro da tua escola, né? Vocês começam aí a ter uma grande referência no estado, a formar grandes campeões também. Mas o que vira essa chave, assim, e entra uma nova Cíntia de competição? Eu lutei o brasileiro... Eu nunca tinha lutado eventos oficiais, né? E sempre enchia o peito e falava, eu não sou atleta, eu só gosto de competir, né? Sou competidora. E aí eu lutei o primeiro ano do brasileiro, né? Eu tava pesando 98 quilos. E foi uma luta horrorosa, assim, 5 minutos em pé, saí de Canela pra ir lá em São Paulo, ficar 5 minutos em pé e perdi por decisão da arbitragem. E aí no segundo ano, eu lutei de preta já, né? Tentei baixar o peso assim meio em cima da hora e perdi a primeira luta, tava muito nervosa. E aí a gente voltou de lá e o Alessandro falou, se tu quer lutar evento oficial, tu vai ter que... Isso é quando tu ficou em terceiro lugar? Fiquei em terceiro, 2 anos representando a seleção Prime, né? Tu isso, de marrom Prime. No primeiro ano, sim. Na verdade, quando eu voltei do primeiro ano de marrom, eu já voltei no avião, eu mandei mensagem pro nutricionista e falei, não dá, entendeu? Tem alguma coisa errada. Pô, saí de Canela e aí eu sempre tinha isso em mente, né? Pô, eu vou pra uma competição, levei a minha filha lá pra São Paulo, ficar dentro de um ginásio pra... Tu perder é tudo certo, mas tu não lutar é frustrante, assim. Tu saiu com o sentimento de que tu perdeu pra ti. Exato, né? Perder, lutar e tudo certo, a outra foi melhor, mas eu saí de lá, expor a minha filha a isso, e eu falei, não, se é isso que eu quero pra minha vida, agora é o momento, né? Porque quanto mais tardar, pior é, né? Já não sou muito nova, mas ainda dá. Então, vamos lá. Se é pra ser isso. E aí foi realmente na volta do brasileiro que eu representei a seleção Prime. Foi quando começou todo esse processo. E aí eu perdi os 33 quilos. Caramba, comecei a treinar tudo mais. Isso. 33 quilos. É bastante peso. Meu Deus, cara. No primeiro ano... eu emagreci 15 quilos e aí no segundo ano emagreci mais o restante. Tanto é que o banner que a gente tem hoje lá na academia, que é de faixa marrom, todo mundo fala, nossa, como tu emagreceu. Só que no banner eu já tinha emagrecido 15 quilos de como eu tava, né? Porque o banner a gente tira foto em fevereiro do outro ano, se né? a gente tivesse pego, tipo, roxa, por exemplo... Tu o de marrom no começo do ano. Entendi. Tanto é que eu lutava com a Alessandra... E aí eu nunca tinha luta na categoria e assim. Quando eu voltei do brasileiro, eu falei, não, agora eu vou ter que baixar pra pelo menos ter luta com ela. Vai, aí é uma virada de chave absurda, né? Esse ano tu te torna campeã brasileira. Foi incrível te assistir sendo campeã, assim. A gente tava, eu e a Lise, né, acompanhando vocês, assim. E foi muito emocionante até o instante final. A gente, não, vai ser dela, vai ser dela, vai ser dela, vai ser dela, é dela. Cara, foi muito emocionante te ver ter essa conquista. Pra ti foi, assim... meio que um certificado também, assim, de tipo, cara, eu super consigo, eu super posso, existem outros voos pra eu dar. Foi tipo isso. Foi uma semana antes do brasileiro, eu machuquei minha costela, e aí eu lembro que eu pensei, me dediquei tanto, não é possível. E aí na final senti a minha costela, tanto é que eu não lutei o absoluto, né? Até o Daniel tava de chamador do absoluto, e ele me chamou umas 4 vezes, eu falei, cara, não consigo respirar, não vai dar. Mas, e a menina que eu lutei na final, ela foi campeã europeia, né? Então, eu já sabia que ela tinha sido campeã europeia. Eu pensei, cara, não acredito, vou chegar aqui, vou perder pra campeã europeia. E aí o Alessandro sempre muito concentrado, ó, tu sabe o que tu fez, né? Tu fez o que tinha que ser feito. Não tem como tirarem esse título de ti. Ele tava uns 15 dias falando, cara, ninguém tá treinando mais que tu. Esse título não tem como não ser teu. E eu sempre pensando, será que vai ser isso? E quando eu fui campeã, eu acho que eu demorei uns 10 dias, assim, que todo mundo dava parabéns, e eu pensava, sério que eu sou campeã brasileira? E aí começou a alimentar aquilo, pô, se eu fui campeã brasileira, agora é hora de ir atrás. Eu não tinha nem passaporte. E todo mundo, cara, tu foi campeã brasileira, tu tem que ir atrás, tu tem condições, esse é o maior evento. Então, tipo, agora tu tem que te mexer e ir atrás do Mundial, vai. E aí vai meio que caindo a ficha, realmente, né? As coisas... Eu não sei se colabora, né, Cíntia, mas assim, a tua estratégia também dentro da Prime nos chama muito a atenção e a gente se sente extremamente lisonjeado, na verdade, do movimento que tu tem feito,
que tem uma proporção absurda dentro do jiu-jitsu feminino. Tu tem descido da Master, né, da Master 2 para ir para adulto, e tu fez lutas duríssimas na adulto, né? De novo buscando a evolução. E na última etapa a gente viu tu ganhando peso e absoluto, né? Foi muito emocionante não só te ver, mas ver o teu time do lado de fora, assim, vibrando muito pela tua conquista. São, de novo, afirmações incríveis do momento em que tu tá vivendo, não acha? Com certeza. Eu vejo muita gente acabando migrando para os eventos oficiais e não lutando o estadual, né? E eu sempre falo isso. Eu considero a Prime uma preparação esplêndida para um evento oficial. Porque o nível da Prime hoje é bizarro. É bizarro. Né? Até porque dentro do estado a gente tá com um nível muito bom. Então, quem tá lutando a Prime é a galera que tá ponteando lá no evento oficial também. Então, tu tá te testando quase não se testando. Tu já tá praticamente dentro do evento oficial, E né? às vezes vão se encontrar, em algumas categorias específicas, eles se encontram nesses eventos fora. Perfeito, se encontram no brasileiro, se encontram no mundial, sabe? Sim, eu vi que o Léo foi campeão do International Master agora e o Renan também tava no pódio. Exatamente. Né? Eu até falei com o Alessandro, pelo menos eles não se encontraram. Eles estavam em lados diferentes de chave. Exatamente. Mas pra tu ver o tamanho do que o jiu-jitsu gaúcho é, de fato, entendeu? E nós temos a honra de ter vocês ali conosco. De fato, assim, é uma preparação. A gente tava falando anteriormente, o juvenil, por exemplo, cara, vocês também vêm ali, né? A galera do juvenil são chaves, às vezes, maiores do que eventos fora daqui, sabe? E são nomes em que estão no cenário... Exato, são as referências, né? São as referências. Mas acho que, em especial, esse movimento, né? Primeiro que eu acho que amarrar uma faixa na cintura, uma faixa preta na cintura é algo que eu não consigo imaginar o peso que tenha, né? A dimensão que isso tem. Se tratando do feminino, ainda mais difícil, né? A gente sabe o quanto a luta para chegar até essa última faixa é muito maior do que os homens tem muito conseguem, mais a diversidade. Exatamente. Compreender que são muitas lutas diferentes. E aí tu vai ali, te liberta de todos os egos possíveis, sai do teu conforto, né, de estar na tua categoria e desce para uma categoria de pessoas muito mais jovens do que tu e dá show. Porque foi o que aconteceu e que pra gente, assim, nossa, é mais do que a tua vitória, sabe, Vicente? É o movimento que tu faz, assim. Então, tu consegue dimensionar a importância que isso tem pra outras mulheres, pra outras pessoas que estão ali assistindo. Vocês proporcionar primeiro só a luta de faixa preta feminina dentro de um campeonato é uma proporção absurda. Mas toda a mensagem que tu tá passando diante disso, tu consegue dimensionar o que ela traz. É difícil, assim. Eu não consigo dimensionar, mas eu tento externar o que a gente planta dentro do nosso CT, sabe? Acho que principalmente na faixa preta é quando a gente tem que entender essa questão do ego, principalmente. Né? Não é eu querer ser competidora na faixa preta, é eu querer lutar e ter lutas, justamente para que, imagina as guriazinhas ali, que estão, as gurias do juvenil ou os kids que ficam ali para assistir, conseguirem ver, duas faixas preta lutando. Não, aí tem que sair o ego pra gente conseguir disseminar isso, né? Porque é muito triste a gente ver vários eventos sem ter luta de faixa preta. Mulher, né? Nem master, nem adulto, nem enfim. Mas se a gente conseguir trabalhar pensando em ter lutas, não pensando em top ranking, ou em pontuação, ou nisso, é difícil. É muito difícil, né? É óbvio que ali os 2 meses antecedentes eu perdi a luta. E vou fazer o quê? Tem que treinar mais, tem que me ajustar, tem que melhorar. E eu tenho eventos que eu vou lutar e eu preciso me ajustar e melhorar o meu jogo. Né? Perdeu, vamos lá, mês que vem tem de novo. É ver nisso um desafio de evolução. Perfeito. Na verdade, é uma busca pela evolução constante. Né? Senão a gente começa a se acomodar. Eu tenho essa questão de competição dentro de mim, de gostar de competir, não sei como vai ser quando eu tiver que parar, né? Espero que demore muito tempo, mas é o que me mantém viva dentro do esporte. Eu amo dar aula, eu brinco que eu tenho 3 personalidades no jiu-jitsu, né? A competidora, a professora e simplesmente a praticante de jiu-jitsu, né? Mas o que me mantém viva é a Cíntia competidora. Eu consigo dar aula melhor, eu consigo
tá mais disposta para dar aula, para estudar, para ensinar para as crianças. Agora a gente tem uma turma feminina que tenho trabalhado muito isso, da valorização de ter o seu tempo próprio. Né? É muito difícil. E aí, quando eu abri a turma feminina, tudo, a turma feminina não dá certo, é difícil manter e tal. Mas dentro da turma feminina, eu, principalmente, tento trabalhar o quê? A gente precisa ter um tempo pra gente, como mulher, né? E a gente tendo um tempo pra gente como mulher, a gente vai conseguir ser melhor mãe, vai conseguir cuidar melhor da casa, vai conseguir ter um relacionamento melhor com amigos, com cônjuge, como for, né? Acho que a parte do jiu-jitsu eu trago pela paixão que eu tenho, porque eu, antes de ir pro jiu-jitsu, não me encontrava em nada como atividade física. Ia pra musculação, nossa, era uma tortura. Ainda vou, né? Por obrigação. Agora, 2 dias seguidos. Fui ontem e hoje. Tô no recorde do ano. Esse ano eu fui 3 vezes na musculação. Ontem, antes de ontem e um dia que aconteceu nesse ano. Porque eu não consigo ir, tipo, eu tenho muita dificuldade, assim. Mas agora eu tenho que ir. Até o Mundial, 4 vezes na semana eu vou ir. Mas eu tenho muita dificuldade. Uma vez tu me falou que, na verdade, é justamente isso. A competição te faz com que tu mantenha o teu ritmo, né? Assim, tu olhar pra ali, eu tenho uma competição, então isso faz eu ficar... Perfeito. Isso vale pra tudo, entendeu? Eu fiz isso pra perder peso. Tipo, a Prime foi uma virada de chave. Por quê? Eu tava em primeiro lugar no ranking. Só que é todas as faixas junto. Na marrom. Se eu não tivesse luta na categoria, a menina que tava atrás de mim ia me passar. Porque tu tava sem luta, exatamente. Eu só lutava absoluto. Exatamente. Daí o que eu tinha que fazer? Ou eu lutava de 7,9, pesando 9,8, ou eu não ia ter luta e ia perder o ranking, né? E aí eu tinha colocado na cabeça aquele ano, eu quero ser top rank, eu vou ser top rank. E aí eu fui baixando. Daí na primeira etapa eu bati 7,9, tipo, morrendo. Só com Deus no coração. Aí na segunda etapa eu já bati melhor, assim, 7,9. Aí na terceira vez que eu lutei de 7,9, eu tava com 7,9. Porque antes eu tava sempre morrendo. Daí aí baixei pra 7,9. Aí eu tinha a luta. Que ele foi sendo combustível total. E aí foi sendo um combustível. Só que aí nos eventos oficiais 7,9 eu sou pequena pra quem luta de 7,9, né? Aí eu comecei a voltar a buscar o 7,4, porque lá de azul eu lutava de 7,4. Só que agora minha composição corporal é totalmente diferente, né? Eu fui mãe, depois da maternidade é mais. E aí quando eu bati 7,4, sempre foi o jiu-jitsu. E aí agora eu usei isso com a Samantha, que é a faixa azul, agora ela perdeu 15 quilos. Ela, eu quero emagrecer porque eu tô mal. Eu falei, cara, quer uma coisa pra tu emagrecer? Te inscreve no campeonato. Pesadíssimo. 8,3. Bate 8,3, ok. Mês que vem, bate 7,9. Mês que vem, bate 7,4. Ela vai lutar de 7,4 Floripa agora, dia 10. Que massa, cara. E aí eu fui usando a tabelinha do jiu-jitsu. Daí, quando eu já tava com 7,4, eu tava pesando 7,2. Né? Eu lutei o sul-americano de 7,4, mas eu bati 7,2. E é em novembro. Aí eu falei pro Alessandro, eu vou lutar de 69 ano que vem. Ele falou, pô, tem Natal e ano novo. Eu falei, não, vou lutar. Aí saiu o sul-brasileiro. Foi o primeiro evento que eu lutei de 69. Dia 1 e 2 de fevereiro. Né? Isso. E aí saiu a data, falei pra ele, vou lutar de 69. Ele falou, tá, Natal e Ano Novo, tá enlouquecendo. Falei, não, vou lutar de 69. Tu vai ver, eu vou lutar de 69, se eu me sentir bem, eu vou lutar brasileiro de 69. E aí eu baixei pro 69. Ah, que perfeito, estratégia perfeita. E isso acaba... tipo, porque é de 4 em 4 quilos, então dá mais ou menos pra ficar perdendo, né? Vai indo aos poucos, né? Mas a motivação de todo o resto da tua vida, né? Tá ali, assim, vai girando, tem naquela data. E aí tu te mantém treinando, porque daí, hoje eu não vou treinar. Não, mas eu tô inscrita no campeonato, então eu tenho que me manter treinando. Hoje eu tô com preguiça, não vou rolar, vou só fazer a posição. Não, mas eu tenho campeonato, então... Até eu tava brincando com a Gisele. Ela, tô desmotivada. Falei, cara, vamos lutar o Floripa. E ela, não, mas aí eu não tô motivada, eu não tô treinando bem. Falei, te inscreve no Floripa que tu vai ver que tu vai começar a treinar. Outra braba também, não tem, né? Tipo, se tu tá inscrito num evento, tu tem 2 coisas. Tu vai ter que bater o peso e tu vai ter que treinar. Não tem o que fazer. Sim. Te mantém ativo, né? Pra tu sentir que tu é merecedor daquilo, né? Pra tu chegar pelo menos assim mesmo. Não é nem tu... Não é a questão do tu ser campeão, sabe? Isso, eu sou uma pessoa que dou muito pouco valor às medalhas. Isso é péssimo. Agora elas estão penduradinhas lá na academia e tá tudo certo. Mas eu não valorizo a medalha. Eu valorizo o processo, isso é meio bizarro, assim. O processo é muito mais legal do que tu subir no pódio. Claro que tu subiu no pódio graças ao processo, né? Mas tu vivenciar todo dia, tipo, agora eu tô morrendo de fome porque eu tenho que bater o peso semana que vem.
E aí eu fui pensando, agora a gente vinha parando ali na sinaleira. Eu falei, eu vou comprar umas 10 paçocas de segurinha. Mas eu não posso comer porque eu vou voltar semana que vem, eu tenho que bater o peso. E aí, tipo, vai meio que... tua vida vai girando em torno disso. Mas, de fato, são muitas conquistas antes de pisar no tatame, né? Muitas. O processo te dá muitas vitórias, né? Muitas. E isso dentro do teu time hoje, tu reflete muito a imagem, obviamente, do time feminino de vocês, né? E existem outras campeãs e outras lutadoras ali, né? Mais do que, como tu mesmo falou, mais do que campeãs, tem outras lutadoras ali. Tu imaginou que tu seria essa referência, assim, Cíntia? Nunca. Isso é muito bizarro. Porque o dia que tu me chamou, eu fiquei pensando, cara, sério? Aí eu começo a falar, não, mas é que eu sou faixa preta. Não, eu não tenho dimensão. E não é só... Eu né? tenho uma grande dificuldade do autorreconhecimento. Eu não consigo ter isso. Eu trabalho semanalmente lá para tentar isso, de ter o autorreconhecimento. Porque eu tenho muita dificuldade. Não tenho noção, assim, da proporção que as coisas vão tomando. Eu só vou indo. E aí, quando vê, pum, aconteceu, sabe? E a gente sempre fala na academia, porque é muito legal. Foi essa semana, ou semana passada, que tava o Alessandro e as 3 primeiras da fila por ordem de graduação eram mulheres. Tipo, era eu, a Karina e a Mayara. Daí a Karina é faixa marrom 4 graus e a Mayara é faixa 4 graus. Daí a gente falou, viu só? 3 mulheres na frente de toda a galera no treino, assim, né? O quanto isso representa, meu Deus. Quando puxa a gente tem meninas de todas as faixas hoje na academia. Eu só não tenho menina faixa laranja. Mas eu tenho de todas as faixas. Tinha a Gisele até ano passado. Né? Agora a Gisele é verde, daí... Que é outra braba também, né? Que é tua sobrinha, né? Tá na família. A família respira muito o jiu-jitsu. O Alessandro, teu esposo, é o líder aí do time também. Isso de alguma forma bagunça em algum momento ou só colabora, Cíntia? Tu acha que em algum momento isso... bagunçou as relações, assim, ou... Em algum momento, sim. Hoje, não. No processo, a gente teve alguns problemas pessoais muito delicados ali, que foi quando eu tava pesando os 98 quilos. A gente tinha uma empresa, né? E pra mim o jiu-jitsu sempre foi um hobby. E quando a gente começou a ter os problemas, o Alessandro falou, não, agora é o momento da gente levar o jiu-jitsu como profissão, ao tamanho que tá a nossa academia, e a gente não tem o que fazer. E eu falava, não, o jiu-jitsu é o hobby. A engenheira gritava mais alto. O jiu-jitsu não era mais hobby, entendeu? Porque a gente quase não tinha vida. Tinha que trabalhar e sair correndo pra dar aula. Trabalhar de novo, né? Exatamente. E eu tive muita dificuldade. Aí a gente tinha um espaço que não era muito grande, e apareceu o espaço que a gente tá hoje. E aí o Alessandro falou, a gente vai para esse espaço, mas tu vai ter que abrir mão da tua vida e a gente vai ter que baixar a cabeça. E eu falava, não consigo. Vamos junto nessa. E eu falava, não vou. E ele falava, não, mas tu vai ter que ir, senão não tenho, como é que eu vou dar conta de tudo sozinho e tudo mais. Daí eu falei, tá. E aí todo dia eu chegava em casa e ele dizia, tu pediu as contas? Daí eu falava, ainda não, mas eu vou pedir. Porque daí a meta era eu pedir as contas para quando voltasse do brasileiro, ano passado, no caso, encerrar o ciclo. E eu não conseguia. Não conseguia. E isso foi uma situação que aconteceu bem... Eu avisei o meu chefe, falei, ó, eu vou sair, vou lutar o brasileiro e quando eu voltar, eu não vou voltar a trabalhar. Avisei isso, sei lá, 2 meses antes, em fevereiro. 2, 3 meses antes. Só que quando eu for sair, eu não vou voltar. Tudo certo. Não, a gente vai ver alguém, aí tu vai treinar, né? Ainda bem que tu avisou com o tempo. E aí, toda vez que eu encontrava ele falava, tem certeza? Assim, não, eu tenho certeza, eu não vou voltar. E aí, no meu último dia de trabalho, o dono da empresa me ligou. Pra tu ver como é louco isso aí do jiu-jitsu, né? E aí ele falou, Cíntia, tu sabe que tu vai ter muitas oportunidades na empresa, né? Tu tem certeza que tu quer isso pra tua vida, tu sabe que tu pode ter um monte de aluno hoje, mas pode ser que teus alunos comecem a parar de ir nas tuas aulas. E aí, como é que vai ficar? Tu não vai mais ter as oportunidades que tu pode ter dentro da nossa empresa. E daí eu pensando, cara, a gente tem essa academia desde 2016. Se tá dando certo até agora, não vai ser agora. Eu falei, não, eu te agradeço, né? Mas mesmo que eu tenha menos alunos, eu vou trabalhar mais para ter mais alunos. E fica tranquilo, vai dar tudo certo.
Conseguiu virar... É difícil, né? É difícil. Até... A minha mãe não sabe que eu não sou mais engenheira. A minha mãe acha que eu sou engenheira civil e que trabalho todos os dias e que eu faço lutinha às vezes. É porque é muito difícil, especialmente para outras gerações, entenderem que o jiu-jitsu, sim, é uma profissão e tem um potencial absurdo de ser um negócio. Esporte no Instagram. De ser, de fato, um negócio, né? E vocês levam muito a sério. Esse trabalho não começou agora. Os resultados estão vindo agora, né? Mas começa, em 2016. A gente abriu a academia em 2016. Eu era faixa branca, nenhum grau, e não era nada do Alessandro, né? A gente não é casal desde sempre. E aí essa virada de chave muda também o crescimento da escola, né? Obviamente, no momento que a gente deposita empenho e dedicação ali, pô, os resultados de vocês começam a aparecer em grupo, né? Então, formaram top rankings, mais de um, né? Pô, tem o Jonas, tem o... faixa azul, esqueci o nome dele. O Everton. O Everton. O Everton Faixa foi azul, campeão não. brasileiro. Que foi campeão brasileiro de novo, né? Ele já tinha sido campeão brasileiro, azul, né? foi ano passado e esse ano. A Gisele também. Foi campeão brasileiro ano passado, esse ano ficou na trave. Nossa, são números, assim, extremamente representativos, né? Que vocês começam a tomar uma proporção, assim... E estão sempre presentes nas competições, amarradões, né? Não faltam uma. Então lá, agora acho que o Alessandro vai lutar, inclusive, também. Vai lutar vai, na Copa América, né? Então tem uma proporção do que o time começa a representar que tá muito também da tua dedicação e a tua exclusividade trabalhando somente com isso, porque não é só dar aula, né? É trabalho. Essa é a pergunta, mas só dar aula? Eu só dou aula. Não trabalho, só dá aula. E tem os babies ali também, né, Cíntia? Tu tá à frente dessa turma também, né? Eu dou aula numa escolinha, e aí na escolinha é a partir dos 2 anos, que daí a gente tem uma turma exclusivamente de 2 anos, e aí eu tenho a turma de 3 a 7 anos. E eles saem na porrada, é bem legal. É muito legal. Essa virada de chave, assim, no momento que tu te torna professora, que tu encara esse desafio, né, de junto com o Alessandro, serem os líderes dessa escola, ser referência em Canela, o que tu percebe que isso muda na tua versão competidora, assim? Na verdade, ser professor é o que me faz mais estudar, né? Eu não tenho o hábito de estudar muito... Por exemplo, lutas de adulto ou de master. Mas durante as aulas, o aluno é o que mais te ensina. Eu sei que o professor sempre fala isso e parece meio bizarro. Mas a gente começa a buscar, principalmente para crianças, buscar formas de ensinar diferente. Eu vi esses dias com a música, achei massa. E cada vez, na verdade, eu crio umas metodologias meio estranhas. Hoje a Venívia, minha aluna particular, até achou bizarra a minha associação. Eu começo a fazer associações. Né? E durante as associações, eu começo a trazer para minha luta. É um movimento bem básico, às vezes. Mas dentro da associação, ou de fazer uma forma diferente porque a criança tem dificuldade, ou porque a outra pessoa tem dificuldade de fazer do jeito que sempre ensinaram, a gente começa a desenvolver outras formas de ensinar e dentro da forma que tu ensinou, tu começa a trazer pro teu jogo, né? E eu acho que isso é o que faz a gente crescer, me fez principalmente crescer como atleta dentro disso. O teu jogo muda muito nos últimos tempos, né, Cíntia? Tu mesmo iniciou falando que, assim, Deus o livre guarda, entendeu? Que tu não... que tu não chamava, só queria assim, não, meu Deus, eu fico por cima, uma briga para ficar por cima. E hoje em dia a gente te vê confortável na guarda, né? É uma virada, assim, de chave que é não só técnica, mas mental, principalmente, né? O teu entendimento de que, sim, eu sou capaz, sim, eu consigo isso, eu não só consigo, como hoje eu escolho isso, né? Essa virada de chave pra me tornar atleta, quando eu falei, não, agora eu vou ser atleta, foi uma virada de chave assustadora, assim, porque dentro da academia... eu sou outra pessoa hoje, né? Porque sempre aconteceu de ter a Cíntia professora, acabou a aula, bate o cartão e aí eu sou a Cíntia aluna. Na aula do Alessandro eu sou só a Cíntia aluna. Todo mundo que treina comigo sabe, né? Mas eu sempre tinha a cabeça muito fechada. Isso eu não vou fazer, isso eu não vou colocar nunca no meu jogo. E quando eu decidi me tornar atleta, eu falei, não, agora eu tenho que ter tudo no meu jogo.
Eu tenho que estar aberta, pelo menos tentar abrir a minha cabeça para em algum momento eu utilizar isso. Antes eu tinha a cabeça aberta, pode ser que um dia eu tenha que ensinar isso numa aula. Agora Precisa aprender essa técnica para isso. Isso, exatamente. Só que tu mostrar a posição e tu utilizar a posição dentro da luta é muito diferente, né? Então, quando eu decidi isso, eu falei, não, agora é mente aberta e a qualquer momento eu posso usar qualquer jogo dentro da luta, né? Eu tinha mobilidade péssima. Então, eu comecei a fazer treinamentos específicos para mobilidade. E aí, dentro de um drill que o Alessandro passa, o tempo todo eu tô tentando me corrigir. E isso eu não fazia nunca. Jamais, né? E aí, eu comecei a procurar acompanhamento de todas as formas, né? Por exemplo, eu descobri que eu tinha TDAH agora. Agora tu consegue compreender algumas dificuldades que tu tinha de compreensão. Né? Porque imagina como é que uma pessoa compete com TDAH. Nem eu sei como é que fazia isso. Né? E aí começou a fechar algumas coisinhas, e aí a Alice, né, Manzoni, que é minha psicóloga, começou a buscar, e aí veio a questão do medicamento, né? O Alessandro era o que mais resistia, não tem por que tu usar medicamento, já viveu todo esse tempo, né, tendo TDAH e se formou na faculdade, fez tudo que tinha pra fazer. Você pega um cálculo de engenharia, Deus me livre. Pois é, e eu me formei em 4 anos e meio. E é 5 anos de faculdade, né? E aí, um dia, tava chovendo, assim, no feriado. E num feriado agora, sei lá, faz uns 2 meses. E eu falei pra ele, eu vou tomar medicação. Porque isso vai mudar a minha forma de treinar, vai mudar. No segundo dia que eu tomei a medicação, ele falou, cara, tu é outra pessoa. É impressionante, né? Porque é assustador. Assim, a minha cabeça é assustadora. Assim. Não, é que a gente tem que até cuidar, porque às vezes tu vai me perguntar uma coisa, eu vou responder outra, mesmo com um remédio. Não, a gente tem uma tendência de não dar o valor pro químico, né? Pô, mas a questão química, ela é fundamental quando tu tem uma ausência, sabe? Por que não, né? Porque ficar brigando contra isso, assim. É que, na verdade... deram uma pulverizada assim no TDAH, que aí agora todo mundo fala, todo mundo tem TDAH, todo mundo tem TDAH. Mas o TDAH não é só esquecer as coisas, sabe? É bem assustador, assim, quem convive, sabe? Porque eu não consigo parar nunca, o tempo todo, né? Quando eu não tenho coisa pra fazer, eu arranjo coisa pra fazer pra estar com a cabeça ocupada. Só que, na verdade, não precisa estar com a cabeça o tempo todo ocupada com tanta coisa, né? E aí, quando eu comecei a utilizar a medicação, me ajudou muito nos treinos. Porque antes eu tava fazendo a aula e tava divagando no universo. 1000 coisas por segundo na cabeça. O tempo todo. Cíntia, quando tu começa no jiu-jitsu, foi em 2016? Não, eu comecei no jiu-jitsu em 2015. E ali, tu tava com 25 anos? 27. 27, já tava batendo... Não, 26. Não, 27. Tava chegando, ainda tava de adulto, né? Mas chegando muito perto... Eu lutei só... Na verdade, eu lutei até a roxa de adulto, mas eu só fui roxa de branca. De azul eu já era master. No segundo ano de azul adulto, eu já era master. Já era master. Tu percebe uma diferença nessa transição, no momento em que tu começa, assim, uma dificuldade maior ali... Porque, pô, vem a galera do juvenil ali, né? Que, temos Lizzy pra provar isso, né? Eu tinha 30 e a Lizzy devia ter 17, 18. Provavelmente isso, né? Aí Era a roxa é a pior. A azul foi a pior, eu acho. Porque daí eu pegava muita gente. A Júlia, meu Deus, que agora tá arbitrando, né? A Júlia também. O primeiro ano da Júlia, ela vindo do juvenil. E aí eu já era master. E aí naquela loucura, com gás infinito. Não tem. Aí a Cíntia sempre foi a marrona, mas ninguém olhava minha certidão de nascimento, né? Como é que tu começa no jiu-jitsu? O que te dá o start de tu começar a treinar com 25, 26 anos? Eu tenho um primo que é faixa preta da JA. E aí ele foi lutar o AJP em Gramado e ficou lá em casa. E ficou ele e o Jamanta. Que é do Alemão e o Jamanta. O Jota, no caso. Ele é o Jota. E aí o Gu e o Jamanta ficaram lá. E aí eu tava nessa oscilação de que não fazia nada da vida. Pesava 90 e poucos quilos. Tentava fazer todas as atividades existentes no universo e não conseguia fazer nenhuma atividade.
E daí o meu primo falou, por que tu não faz jiu-jitsu? Só que eu nem sabia o que era jiu-jitsu. Na época, o meu ex-marido treinava jiu-jitsu, mas ele nunca me convidou para treinar. E aí eu também não tinha muito interesse em perguntar o que era. Ele treinou em Santa Maria com o Léo. Com o Morosete. Isso. Ele não é mais vivo, né, o Juliano, mas ele treinava. E lá em Gramado ele não tava treinando. E aí o Gu falou, tu tem que voltar a treinar, cara. A Cíntia vai treinar também, daqui a pouco ela gosta. E daí eu fiquei com aquilo na cabeça e fui visitar uma academia em Canela. O primeiro dia eu entrei, nem pensar que eu vou treinar isso. Um voodoo de kimono, uma música autona, assim. Daí ele, e aí, foi treinar? Eu falei, cara, eu fui, mas nem ferrando que eu vou treinar isso aqui. Ele, não, vai em outra academia, deve ter sido academia. Daí eu fui numa academia em Gramado, eu morava em Canela já. Fui numa academia em Gramado e fiz uma aula. E achei legal, assim, não consegui fazer nada, mas achei legal. E eu sempre gostei de desafios. Tipo, se eu não consigo, então agora eu vou treinar até conseguir. E aí eu comecei a treinar, né, com o professor Lucas Lima, lá no Carlão. E era 2 ou 3 vezes na semana. E todo dia eu entrava no carro e pensava, será que na próxima aula eu vou lembrar o que eu aprendi hoje? E eu nunca lembrava. E com muita dificuldade. Tipo, muita dificuldade. Não conseguia fazer um rolamento. Demorei 3 meses pra fazer um rolamento. Tá, mas tamo junto. Era assustador. Assim. Me sinto assim também. Era assustador, eu não conseguia fazer nada. E o professor pesava 60 quilos, mostrava aqueles birimbolo e um monte de coisa. E eu não sabia nem fazer o rolamento, que dirá. E fazia aquele grilo, pulava com o pé pra cima, não conseguia pular. Mas teimosa, né? Não, eu vou conseguir. E daí, em 2016, o Alessandro foi numa loja que meu ex-marido trabalhava. E falou que era faixa preta e tal. E o Alessandro visitou a academia que eu treinava. E nessa academia que eu treinava, eu era muito ruim. E eu perguntei pro professor, como é que faz pra competir? Daí eu imagino que, como professor, né, ele encontrou uma forma de me dizer que eu não tinha capacidade. Ele falou, não, pra competir tu tem que fazer a carteirinha da CBJJ. Eu falei, beleza. Google, fiz a minha carteirinha. Aí a minha carteirinha chegou, sei lá quanto tempo depois. Daí eu falei, professor, minha carteirinha chegou? Quando é que eu posso competir? Daí ele falou, não, Cíntia, quando tiver um evento aqui em Gramado, nós vamos. Tu já tem a carteirinha. Faz 10 anos que eu treino jiu-jitsu. E não existe evento da CBJJ em Gramado. Então o professor Lucas saiu muito bem. Foi uma estratégia excelente para eu o achei momento. bem esperta a estratégia dele. E aí eu fiz a minha carteirinha, obviamente nunca competi. E daí quando eu conheci o Alessandro foi treinar lá, mas deixou claro pro professor que a ideia dele era abrir uma academia de jiu-jitsu na região e tal, que ele vinha da Infight, que lá a galera competia. É isso aí. Agora é a minha vez, mas ele nunca tinha visto eu treinando, né? Então o Alessandro é natural de onde? Ele é natural do Rio Grande do Norte, mas ele morou, desde criancinha, morava no Rio de Janeiro, né? Na capital. Treina desde os 9 anos de idade. E aí o Alessandro veio com essa ideia, e aí ele falou, queria abrir uma academia, mas eu tô me organizando, porque aqui é tudo muito caro e tal, né? Tem que comprar as placas de tatame. E aí eu conheci um cara que tinha uma garagem, e eu era faixa branca e não tinha nenhum grau. Daí eu falei, professor, eu tenho um cara que tem uma garagem. Daí ele, mas aí tem que pagar o aluguel. Eu falei, não, tem que pagar o aluguel. E tem que comprar as placas, né? Cabia 40 placas de tatame na época. Daí ele falou, mas eu não vou ter dinheiro. Eu falei, não, professor, vamos alugar esse espaço. Eu pago metade do aluguel e compro metade das placas. E assim a gente abriu dia 10 de outubro. Você tá brincando, cara? Aham. Isso tu era a faixa branca viciada no jiu-jitsu e ele o professor... Mais louco ainda, né? Que encontrou uma faixa branca que era ruim pra caramba, sem expectativa nenhuma de vida no jiu-jitsu. Mais isso, cara, não fazia ideia. E aí a gente abriu dentro de uma garagem com 40 placas de tatame, e aí toda a graduação, a galera sabe que a graduação começa em 2016, na garagem, dia 10 de outubro, nós abrimos a Infight Canela. Que demais. E aí, daí pra frente... E aí, uns 2 meses depois... O Paulinho, faixa preta, tava passando de moto, tinha se acidentado de moto, e ele treinava Gil lá em Canela, passou, viu a plaquinha e parou. E aí tinha 3 pessoas no tatame. Ele era faixa branca também? Ele era faixa azul. Tipo, ele graduou azul, se acidentou de moto e quebrou o pé, sei lá o que ele quebrou. Parou. E aí ele parou.
Daí ele não voltou a treinar. Aí um dia ele passou de moto na nossa garagem e viu uma placa de jiu-jitsu e parou pra perguntar. E aí ele começou a treinar com a gente. Aí eram 3. Aí nós éramos 3. Hoje ele é faixa preta e Ele é faixa tá preta. junto com vocês. Isso aí. Quantos alunos hoje, Cíntia, vocês já atendem? 250 alunos, mais ou menos. Caramba, cara. Que história incrível. É bastante gente. Meu Deus, não, muito massa, muito incrível. E aí, fazendo movimento, foram uma galera ano passado pro Brasileiro, né? Ano passado foi a primeira vez que vocês fizeram um movimento maior de, assim... no primeiro ano a gente foi em 6. O ano passado a gente foi em 15, eu acho. Esse ano a gente foi em 12. E aí a galera fala que eu ainda vou ser denunciada pelo Airbnb porque eu alugo a casa pra ficar 4 pessoas e ficar 12. Não, e ano passado eu lembro que, tipo, tu tava vendo as passagens, tava achando as passagens baratas. Eu comprei a passagem pra toda a galera, então e já compra e depois isso aí. A gente tá sempre em busca da... Agora a gente começou a ir de carro em tudo que é lugar. Só vai, entra no carro. E Sofia junto. Vai. E a Sofia vai junto. A gente vai até Curitiba, até São Paulo dá pra ir de carro. No Rio é meio... A gente foi ano passado no Internacional Master. Esse ano a gente não foi porque foi bem no dia que eu fiz o bolinho do aniversário da Sofia. Mas ano passado a gente foi pro Rio de carro. Mas no Rio é longe pra caramba. E como é também, né, falando da Sofia, como é celebrar esse momento com a Sofia junto no tatame. Acho que existe uma virada importante de ter a tua filha ali também respirando jiu-jitsu junto com vocês, 2 faixa preta. Tem uma emoção diferente, a gente viu ela lutando na Prime com um coleguinha ali, né, mas foi muito incrível. Ela lutou o campeonato interno também, que eu vi. Como é também essa experiência enquanto mãe, faixa preta, ver ela seguindo aí os passinhos de vocês? Eu tento, é muito difícil, né? Pra mim é mais difícil que pro Alessandro, porque eu que sou a professora dela, né? Então, é muito difícil a gente dosar pra não gerar nem expectativa e nem pressão, porque eu considero ela muito nova, né? Pra esse tipo de situação e depois aguentar todo o tempo de jiu-jitsu que existe na vida e ao mesmo tempo incentivar. Então, ela, por si só, ela ama fazer jiu-jitsu, né? Ela fez balé 1 ano e não quis mais saber de balé, porque ela falou que ela era lutadora e não queria mais. Aí a gente insistiu e por dentro tava isso aí. Não quis mais e quer fazer só jiu-jitsu e tudo certo. E ela pede muito pra competir, mas ela pesa 15 quilos, daí, tipo, não tem muito o que fazer, né? É muito difícil, ela já é sub-6 e é muito difícil ter luta. Então, a gente deixa no ritmo dela. Ela ficava menos tempo ali na volta do tatame no treino dos adultos. E agora ela pede pra ficar ali e assistir, né? E a gente explica pra ela, a mamãe tem que treinar, porque a mamãe vai lutar, porque muitas vezes ela fica... Mãe, eu te amo, não sei o quê. E aí eu vou lá, converso com ela e digo, a mamãe te ama, mas agora a mamãe tá trabalhando, esse é um trabalho. E aí ela fica lá, não, tá, então eu vou ficar aqui sentadinha e vou olhar. Aí ela pergunta, você ganhou? Você perdeu? Se ganhou, tudo Mas bem. Mas tu ganhou de alguém? Isso, ela... E ela é criança, né? Ela meio se infiltra, assim, nas competições. Quando eu perco, é assustador, porque eu saio apavorada, assim, tipo... Às vezes indignada, né? Perdi. E ela fala, mãe, te falei, tu não tá forte, tu não come direito, por isso que tu perdeu. Maravilhosa. E aí tu tá indignada, assim, tá bom, é verdade, eu não comi. Ou se eu ganho, ela vai e fala pra minha adversária, já aconteceu, tipo, no Sul-Americano, ela chegou pra minha adversária e falou, você perdeu pra minha mãe, né? A minha mãe é muito forte e você tá bem fraca. E eu pensando, ai, Deus, socorro. Foi com a Mariana Magalhães ainda, que é árbitra e super conhecida, né? Agora a Mari viu ela no Brasileiro. E aí veio, e aí, Sofia, tua mãe continua fortona? Ela, sim, a minha mãe foi campeã. E no Brasileiro aconteceu uma situação muito engraçada, porque tem uma aluna faixa roxa que lutou, e aí a filha dela tava lá, e o marido dela também, na arquibancada, e a Sofia ficou lá com eles, com a filha e com o marido, né, que o marido dela também é roxa, e eu e o Alessandro descemos pra fazer o coach da menina. E aí ela perdeu, a faixa roxa perdeu. E aí a filhinha dela começou a chorar, né? Porque a mãe dela tinha perdido. Então. E a Sofia tava lá, e aí o marido dessa aluna tava junto e tava tentando consolar a menininha. E aí a Sofia chegou pra ela e disse, Maiana,
fica tranquila, não precisa chorar. Toda vez que a minha mãe vem pra São Paulo, ela também perde. Só dessa vez ela ganhou. Eu pensei, eu não sei se eu transformei ela numa pessoa boa ou ruim, mas pelo menos todo mundo riu. E a Maiana parou de chorar, então foi bem legal. Não, eu achei muito impressionante de ver ela na Prime, porque ela tava muito confortável, assim. Ela considera o ginásio... Cara, porque assim, geralmente nessa idade, né, as crianças temem um pouco ali, é muito barulho, pô, uma estrutura, ela no sub-4 e ela... Junto. Cara, ela tava assim de boas, assim, ela tava tranquilona, sabe? Curtindo aquilo, entrou e curtiu, né? Ela tava muito confortável com... Isso é uma coisa que a gente tem semeado muito pra que ela, quando lutar, lute se divertindo. Justamente para não... Imagina se transformar um peso aos 6 anos, aí loucura, né? não consegue continuar, né? Então, eu principalmente tento trazer mais leveza, apesar de ter que trabalhar, porque ela não gosta muito de perder, e aí agora ela tá melhorando bastante isso, né? Levava muito pro coração, de entender que é um processo do jiu-jitsu e que a gente precisa perder para aprender, para melhorar, e que às vezes a gente vai ganhar e às vezes a gente vai perder. Não é que esteja tudo bem, mas a gente precisa aceitar, porque o tudo bem parece que, tudo bem perder. E não é isso, né? Mas é aceitar, porque às vezes o colega treinou melhor e lutou melhor e conseguiu lutar melhor, e nem sempre a gente vai ganhar, assim como fora do jiu-jitsu, né? Sempre associando, a gente faz isso o tempo todo dentro da nossa casa. A gente raramente conversa sobre jiu-jitsu dentro de casa, mas a gente associa o tempo todo o jiu-jitsu com a vida real. Lá no tatame também acontece isso, às vezes, né? Sim, aquilo dos ensinamentos mesmo que transcendem ali na... E isso a gente respira dentro de casa. A gente não respira jiu-jitsu propriamente dito, mas a filosofia do jiu-jitsu a gente realmente respira dentro de casa. Não, é porque realmente é muito difícil ver uma criança tão pequenininha curtindo aquilo, assim. E ela entrou sorrindo e ela saiu sorrindo, entendeu? Ela sorriu o tempo inteiro, na verdade. Ela sorriu lutando, né? Então, tipo, ela tava curtindo muito o momento, assim. Não tava em nenhum momento com medo daquilo, né? Ela tava entregue aquilo de uma forma leve e de uma forma como a criança ali precisa viver também, né? De uma forma tranquila. Cíntia, para a temporada de 2025, em breve tu estará representando, né, aí o estado do Rio Grande do Sul no Campeonato Mundial Master, o mais importante, né, da modalidade em Las Vegas. Falou agora há pouco que só enxergou isso, né, depois do brasileiro. E agora, assim, o que tá pela frente, como é que tu te enxerga lá? O que tu acha que ainda está por vir nesse campeonato? O que tu acha que ele representa nesse momento da tua jornada? Ainda um pouco assustada, assim, porque a gente brinca que a gente sonha, mas quando tá vivendo o sonho não se liga que tá vivendo o sonho, né? Tipo, eu vou lutar o brasileiro, aí tu luta o brasileiro, é campeão mundial, e tu tá vivendo aquilo e parece que ainda é um sonho, mas tu já tá vivendo o teu sonho, né? Então, viajar pra fora é uma coisa que ainda nos aterroriza um pouco, assim, né? Porque é tudo diferente, né? Eu tô me preparando bastante, né? Me dedicando bastante, tentando trabalhar todas as formas e todas as partes que precisam ser trabalhadas. O mais difícil de toda essa viagem vai ser ficar longe da Sofia, porque ela nunca dormiu longe da gente. A gente vai ter que ficar 5 dias longe. Mas eu sei que vai dar tudo certo e que quando for possível a gente vai levar ela junto. Esperamos que a gente consiga trazer esse título para o estado, né? O trabalho está sendo feito, mas como a gente falou antes ali das crianças, existe o trabalho feito de outros lados, né? E aí não tem o que fazer. O importante é ir lá e conseguir lutar e tentar canalizar o nervoso e o deslumbre de estar lá em realmente vontade de vencer, né? E a gente já tem as metas para o europeu em janeiro e, se Deus quiser, conseguir o Grand Slam Master, que não existe, mas, né? Sim, mas continua os grandes títulos. É o que é o objetivo de 2025-26. Mantendo aceso o que tu falou bastante, né? De ter sempre uma competição, olhar no futuro. Para poder se manter ativo, com certeza. Que incrível. Então, preparação para o Mundial Master está sendo feita, as conquistas já estão acontecendo nessas vitórias que tu está semeando aí para chegar nesse grande evento e que vai acontecer, vai trazer essa medalha de ouro também pra gente aí, que vai ser incrível. E, de certa forma,
coroa, né, também um momento tão marcante que tu tá vivendo, essa jornada de atleta, a Vera, né, de se desafiar, vai estar com a gente também durante a temporada de 2025. É um dos seus objetivos, o título de Top Rank na temporada, inclusive? Mudança de planos, né? Não era. Eu até conversei com a Luana em fevereiro ou março ali, e falei, Luana, eu vou lutar de adulto, porque o meu objetivo não é ser Top Rank, né? O meu objetivo é só me manter lutando e me manter ativa, e justamente para que mais meninas, tem luta, então eu vou lá, vou lutar. Porque às vezes isso é uma dica até pro pessoal, sabe? A galera não se inscreve porque não tem ninguém. Daí acaba que, acaba ninguém se inscrevendo, mas se um se inscreve, eu tenho luta, então eu também vou, sabe? Um vai puxando o outro, alguém vai ter que criar... O start, né? Isso, alguém tem que dar o start. Alguém tem que dar o start. Porque se alguém dá o start, começa a girar mais, né? E aí a Luana, né, tá indo agora embora, né? Pós-doc na Europa, né? Muito legal, assim, né? Foi uma experiência incrível ter lutado com ela, né? Eu brinquei com ela por mais que 5 minutos eu não consigo durar, porque daí a idade começa a pesar e não tem como manter o ritmo, mas é uma experiência muito legal, né? Ter lutado com ela, que tá lá ponteando de adulto e lutando esses eventos grandes, né? E agora, claro, eu tenho lutado com a Maria Alice também, que é sinistra, a gente já lutou várias vezes antes. E aí aconteceu, e agora mudança de planos, né? Já que tá aí, vamos tentar buscar o Top Rank. Mais uma vez. Obviamente, eu não vou lutar o Mundial de adulto, porque não tenho a menor condição. Mas se eu conseguir lutar até o final do ano aí de adulto, com certeza eu vou estar lutando, e tomara que tenha luta e tenha mais lutas e mais meninas venham aí pra lutar, né? Eu vi agora que pra Copa América tinha luta de Master, tem luta de Master, né? E tem luta de adulto, mas como aconteceu essa situação, eu vou acabar lutando de adulto. Se acontecer de não ter luta de adulto, não ter nenhuma menina de adulto inscrita por alguma fatalidade e tiver de Master, sem sombra de dúvidas, eu vou lutar de Master, né? O meu objetivo principal é sempre lutar e não... Já teve o grande sonho de ser Top Ranking, que aconteceu na Marrom, que foi algo bem... que a gente vinha tentando desde a branca, assim, e sempre tinha umas pedreiras muito difícil. E aí, quando conseguiu na Marrom, o objetivo alcançado e tudo certo. Agora é mais consequência, assim. O objetivo principal hoje é estar na Prime pra lutar, não pra ser Top Rank. Mas, inclusive, assim, né, um dado importante é que nas últimas 2 etapas nós não tivemos lutas de masculino adulto, mas nós tivemos de feminino. Então, nós tivemos o Gui Villalba inscrito nas últimas 2 etapas sozinhos. Sim. Existe algo que a gente também não consegue saber exatamente o porquê, mas uma tendência baixa de adulto masculino preta nas competições locais. A gente tem a presença de Masters. Master, assim, Master 1, bom, vocês veem aí, né? Galera. É uma galera. Master 3 2, tem pra caramba. 3, exatamente, assim, é uma guerra absurda, né? Mas nas últimas 2, vocês foram os representantes, na verdade, só tivemos lutas de mulheres. Isso, quando que tu imaginou isso acontecer, entendeu? Quando a gente imaginou isso? A gente só teve, na adulto, mulheres, faixa preta. E a gente tava bastante tempo sem ter luta de faixa preta adulto mulher, né? Exatamente. Há algum tempo Algum tempo. Então, assim, representa absurdamente. Tem algo realmente com o masculino que a gente ainda não consegue muito bem dimensionar o motivo, porque premiação existe, né? Visibilidade, nossa, existe pra caramba. Mas tem uma tendência de alguma coisa que a resposta não é tão óbvia assim. A gente imagina algumas coisas, mas que vocês foram os grandes representantes de adulto faixa preta, né? Ainda que tu seja Master 2. Esse pessoal não precisa saber. O pessoal não precisa saber, mas ainda que seja, foram as representantes aí. Vamos se encaminhando, então, Cíntia, para esse encerramento. Deixa eu ver as perguntas aqui da galera. A Bri tinha um aluno teu, inclusive, aqui agora. Era o Everton, acho. Vamos lá. A primeira é exatamente pauta do que a gente falou, né? Como que é lutar de adulto mesmo sendo Master 2? Todo mundo quer saber isso, né? Tem muita diferença por aí.
Pra começar os minutos, né? Vamos o lá. tempo de luta é o tempo e a vitalidade de quem tu tá lutando, né? No começo, eu tinha na verdade, quando eu ganhei a faixa marrom, que foi... não foi aqui, né? Mas foi aqui na Copa Play. Eu ganhei a faixa marrom. Foi aqui, verdade, o Alessandro Exato. te gradou aqui. Quando eu ganhei a faixa marrom, eu falei, eu não vou mais lutar de adulto. Agora eu vou lutar só de Master, porque é complicado. Mesmo que segurar uma luta é complicado, né? E aí, de preta, eu jamais imaginei que lutaria de adulto. Mas quando começou o ano, em janeiro, tinha a Tainá de adulto. E eu pensei, cara, vamos lutar, entendeu? Vamos ver qual é que é. Eu tinha um evento, que nem eu te falei, a ideia é lutar Prime pra eu também estar ativa. Preparada e ativa pra outras competições. E isso é uma coisa que eu acho que tem que ser levantado, né? É importante a gente lutar os eventos oficiais e voar pra longe, mas um evento grande, pra quem nunca luta, o psicológico leva, o nervoso leva. E a Prime é um baita treinamento pra isso, né? Eu levo a Prime como um excelente treinamento pra minha mentalidade, pra minha concentração antes de luta, né? Porque é um evento grande, tem gente pra caramba, tem gente importante lutando, né? Os árbitros e tudo mais. Então, eu uso a Prime como um evento de treinamento pra um evento grande, né? Fora do estado. E aí eu me desafiei. Na primeira luta, eu achei que eu ia morrer depois da luta, né? E a intensidade dos meus treinos hoje fazem eu não sentir tanto o gás. Claro que sente, porque a outra pessoa se movimenta mais do que eu, porque eu não consigo ficar me movimentando 10 minutos. Então, o que pode acontecer é eu ter uma estratégia diferente de luta, né? Por exemplo, eu perdi os últimos 2 eventos, né? E aí a gente foi buscar o que estava acontecendo. É que eu não posso acreditar que eu tenho a vitalidade de quem tem 20 e poucos anos, né? Porque, na verdade, eu tenho quase 40. Então, não dá para eu cair nessa pilha, né? Tem que usar a minha masteridade como... A favor. A favor. Não significa amarrar a luta o tempo inteiro, até porque 10 minutos não tem como amarrar, vai todo mundo desclassificado. Mas usar uma estratégia adequada para que eu consiga fazer uma luta, né? E essa é uma outra mudança que eu tenho trazido para as minhas lutas. Porque, na verdade, o pessoal considerava assim, te amarra muito a luta, mas não é isso. Eu não treinava para que eu não amarrasse. Sim. E aí eu não aguentava lutar e eu não tenho o que fazer, entendeu? Eu tenho que segurar com o que eu tenho. Hoje, com os treinos que eu faço, é um pouco diferente. Eu consigo me movimentar mais, eu aguento me movimentar mais, eu tenho mais mobilidade para conseguir fazer transações que antes, se eu errasse, eu não tinha o que fazer, né? E aí eu fui adaptando o meu jogo. Mas hoje, eu consigo lutar de adulto até eu ter 3 lutas. Se eu tiver que ter 5 lutas de 10 minutos, não tenho o que fazer, né? Não aguenta. O corpo Sim, não é outro aguenta. corpo, exatamente. E eu vou ter que levantar a bandeira dos Master e chorar pras gurias Master também. Tomara que isso aconteça, né? Esperamos que tenha mais gurias adulto lutando aí. As gurias estão fazendo um movimento, né? Pra estar no dia 17 de agosto agora na Copa América. Existe um movimento pra ter mais meninas na Master. Show de bola. Eu vi que já tinha menina de Master lá inscrita. É o que, pelo menos, me falaram. Elas me falaram. Qual foi a experiência de quando tu lutou o primeiro campeonato? Como é que tu te sentiu nesse momento? Essa história é muito louca. Porque o meu primeiro campeonato foi em São Marcos, perto de Caxias, e eu perdi pra uma menina de 12 anos. Como assim? Sabe quem ela era? Quem? A Stephanie. Mentira! A Pozan? Caraca! Ela era faixa amarela. Na verdade, a minha primeira luta foi com a Betina, né? Que é faixa marrom, eu acho. Eu lutei com ela. E aí eu fui lutar com a Stephanie. E eu tinha 28 anos. E ela tinha 12 e ela me finalizou. Então eu acho bem tranquilo ser finalizado por quem tem 12 anos, porque, né? Num evento em São Marcos. Eu não lembro o nome do evento, mas eu fui finalizada pela Stephanie. Foi marcante, não tem como Foi não bem ser. marcante. Bem, mas eu recebi na academia do Rafael, né, a Maria Clara, de faixa amarela.
pensa numa humilhação. Pensa, assim, eu nunca apanhei tanto na minha Porque vida, daí tu sabe? pensa, guriazinha de 12 anos, né? A caixa Aqui, ó, amarela, pega sabe? aqui, Ai, jura, né? Tomei um armlockzão. Pensa na humilhação, aquelas estrelas, assim, de um lado pro outro, sabe? Se ela contasse pontos, era uns 80, entendeu? E ela... Eu lembro que a gente abriu a academia em outubro e esse evento aconteceu em novembro ou dezembro. E aí depois eu estreiei em janeiro na Prime. Nossa. Mas não, aí tem que, assim, ó, chamar, inclusive, essa criatura parou de treinar, né? Não tem fundamento, cara. Fico assim, ó, de cara. Ela era muito Ela parou braba. na roxa. Eu acho que ela parou na marrom, né? Na Roxa? Eu lutei a Copa dos Campeões com ela na roxa. Eu não sei se ela não pegou a marrom, hein? Acho que ela... Posso estar errada, mas eu acho que ela... Parou na roxa. Pode ser, ou na roxa, ou ela pegou a marrom e parou. Porque era ela e a... Luísa. A Luísa, Elas eram bem exatamente. amigas, eu lembro. Exatamente, eu acho que a Luísa tá agora com... voltou, né? Voltou a treinar, tá com o Gui, eu acho. Na Union. A Luísa eu lutei com ela na azul. E com a Stephanie eu lutei na roxa só, eu acho. Mas também a Na Luísa azul, ficou acho que eu muito não tempo lutei. longe, cara. A Porque Luísa... acho que a Stephanie, ela saiu da juvenil e ganhou a roxa. Isso, acho E que foi aí isso aí foi quando mesmo. eu lutei com ela. Ah. Eu lutei algumas etapas e depois lutei a Copa dos Campeões. Pô, ela era Com sinistra, né? as etapas do ano. Tava muito... Mas foi traumatizante. Poderia não treinar mais, né? Porque imagina 27 anos, Cara, mas meu é que primeiro daí campeonato, a gente perdi tá pra uma falando de menina umas de pessoas... 12 anos. Mas a gente tá falando de umas pessoas fora da curva, né? Não tem... Perguntaram sobre a garagem, o início de tudo na famosa garagem. Lá em 2016, numa garagem. Falaram exatamente isso lá em 2016, exatamente assim começou o assunto. Todas as graduações, quando forma, assim, pra começar a graduação, um já grita, lá em 2016. Cíntia, a gente já tá chegando no nosso tempo aqui. E sempre, assim, como de costume, né? O objetivo desse podcast é a gente tratar as histórias de vocês. O que a gente quer é colocar em pauta o jiu-jitsu gaúcho, não apenas, né, pelos resultados. Claro que vocês estão aqui pelos resultados de vocês, porque o objeto principal é trazer primeiro os nossos top rankings, né? E aí, depois, sim, começar em uma outra pauta, outras conversas com outros atletas. Mas a história é colocar aqui vocês, né? Vocês são as estrelas, vocês é que estão o nome do que está acontecendo no Jiu-Jitsu gaúcho, independente de só as conquistas e medalhas e tudo que vocês trazem. Mas é contar a história, né? A história que é aquela que pode chegar do outro lado, de fato, e transformar alguém. E cada um aqui que chega com uma história... Bem, eu que, né, estou aqui, participo de todos eles, eu saio daqui de uma forma... muito melhor, assim, me sentindo motivada em vários aspectos da minha vida que não são somente o jiu-jitsu. Então, esse espaço final, o que a gente sempre quer é que vocês deixem uma mensagem para quem está nos assistindo e para quem pode ter, né, de alguma forma, a vida transformada aí através do esporte. Eu sempre falo que é muito difícil conseguir externar o que o jiu-jitsu gera dentro da gente, né? Mas, sem sombra de dúvidas, o jiu-jitsu transforma e nos faz ser melhor a todo momento, né? Em cada aula de jiu-jitsu que a gente frequenta, se tu entrar disposto a absorver o que o tatame pode te proporcionar, sem sombra de dúvidas, tu vai sempre ser alguém melhor a cada dia, né? E é muito difícil externar isso, né? É muito legal fazer jiu-jitsu. Mas aí o cara, todo mundo que faz todo o seu exercício, tudo que tu faz, vai falar que é legal, né? Mas só fazendo a aula ou só praticando o esporte para entender o real significado do que é gerado ali, né? Então, principalmente para as mulheres, eu brinco que tem um botãozinho toda vez que a gente entra dentro do tatame. Porque é impossível alguém conseguir pensar em outra coisa externa, tendo que segura a lapela, segura o pulso, joga a perna direita para cá, o braço esquerdo para lá, não sei o que para cá, e aí tu não consegue pensar em mais nada. Então é um momento de conseguir, porque hoje, nos dias de hoje é muito difícil isso, a gente se desligar 100% do externo para fazer uma coisa por a gente, e que sem sombra de dúvidas vai ter benefícios, né? Então, é difícil externar isso, mas o jiu-jitsu
salva e nos salvou de um momento muito difícil em que a gente conseguiu, inclusive, transformar em profissão, né? E quando eu tenho feito alguns seminários na minha cidade de Natal, e eu sempre falo isso para os pais, principalmente. Além do jiu-jitsu ser uma ferramenta de transformação, é uma profissão para os filhos. Então, não é só um esporte, não é só uma ferramenta. Hoje o jiu-jitsu pode ser uma profissão. Então, o meu filho pode começar a treinar agora e aí daqui a um tempo ele já vai ter uma profissão. Tem que seguir estudando, tem que seguir se dedicando para o externo? Tem. Mas o jiu-jitsu sempre vai ser uma profissão que ele vai ter pro resto da vida, além de todos os outros benefícios que traz, né? Às vezes a gente acaba esquecendo e vai treinando, quando vê, cara, tu tem uma profissão, tu só precisa se dedicar para isso, né? Porque é muito difícil tu ter uma vida de praticante, é muito diferente, na verdade, tu ter uma vida de praticante, ou tu ter uma vida de competidor, ou tu ter uma vida de professor. São 3 vidas extremamente diferentes, né? E quem é competidor e professor tem que ter uma divisão muito grande disso. Quem eu mais admiro é o cara que é competidor e é professor da turma mista. Esse cara, ele é um gênio pro cara fazer isso, né? Eu consigo fazer isso porque eu sou professora de criança ou de alunos particulares. No meu momento de aula, eu sou aluna. Eu consigo me concentrar 100%. Agora, o cara que tem que ser professor e atleta, esse cara tem que estar com a cabeça muito alinhada e muito boa para poder ensinar e também se autocorrigir, né? Então, é difícil externar, mas é realmente transformador. Não é historinha de contar, né? É historinha de se viver. Eu, como mulher praticante recente, assim, né? Comecei a treinar em 2018, com 30 anos. Então, e ver vocês, assim... Lembro quando eu comecei na Prime, tinha muito menos mulher do que tem hoje, né? Ainda que a gente tenha todas as dificuldades, mas tinha muito menos mulher competindo. E algumas das que eu lembro é tu, por exemplo. Então, isso me motivou a começar a treinar, né? Quando eu comecei a enxergar, na época, a Jéssica arbitrando, a Vanessa não estava na época no evento, vocês lutando, foi o que me deu, assim, a possibilidade de enxergar que isso também era pra mim, né? Porque é muito louco, a gente acredita durante um tempo que, não era, né? Então, eu agradeço, na verdade, a ti, a todas as gurias que estão constantemente nesse movimento, que pra mim, vocês também me transformaram, me tocaram, eu entendi que o esporte também era pra mim, comecei, não tenho a minha jornada de atleta, assim, vivi isso muito pouco, mas tenho a minha vida transformada por isso, trabalho com isso hoje, né? Também se tornou a minha profissão. Então, vocês realmente não imaginam o quanto tocam em outras vidas e transformam através apenas da presença, do estar lá, às vezes sem nem trocar uma palavra, sabe? Mas te agradecer por tudo que tu tem feito, isso é um movimento silencioso, mas que tem uma proposta e um propósito muito maior, que eu tenho certeza que tu não entende a dimensão disso, não consegue mensurar ainda. Te agradecer por confiar na gente, por levar a tua filha no primeiro campeonato com a gente, por tu estar com a tua família ali, sempre incrivelmente, assim. Então, obrigada de verdade por todas as trocas, por estar até aqui e que a gente tenha mais muitas possibilidades de conversa ainda pela frente, Cíntia. Obrigada de verdade. Obrigada mesmo. Só agradecer aí e daqui a pouco vão fechar 10 anos de Pro Esporte também. Né? Fechar aí também. Eu não lembro de eventos que eu não participei sem ser quando eu estava grávida, assim. Todos os eventos eu sempre estou presente e sempre que puder estarei presente, né? E daqui um pouco a Sofia vai estar aí, né? Lutando também. E seguindo esse fluxo aí, né? Vai ser bem mais difícil. O exemplo arrasta, não tem como. Vai ser bem mais difícil do que lutar. Sem dúvida, sem dúvida. Já ver outros alunos já é difícil, né? Imagina, aluna e filha. É difícil. Mas é isso aí, gente. Mais um bate-papo por aqui, mais uma história contada, compartilhada com vocês. Uma história que, sim, representa muito pro jiu-jitsu como um todo, pro jiu-jitsu feminino ainda mais especial. Mas que a gente tenha muitas outras histórias por aqui, muitas outras trocas. Fiquem ligados, encaminhem as sugestões de vocês, de quem vocês querem ver por aqui. Lembrando que, sim, primeiro os nossos top rankings terão aí o tapete vermelho para estar aqui, mas outras conversas também acontecerão. Então fiquem ligados, todo domingo, às 20 horas, tem um novo episódio do Prime Podcast. Até mais!